Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos. Então, agora é uma parte inicial, a gente vai apresentar o que são conjuntos, tá bom? E algumas relações entre elementos e conjuntos. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, o que é um conjunto? Um conjunto, tá? É um agrupamento de elementos que eles podem ter ou não características em comum. Então, olha só, como assim? Imagina que a gente tem um conjunto A. Como a gente representa um conjunto? Então, eu faço assim, A igual, abre chaves. Então, olha esse conjunto aqui que a gente vai escrever. Ó. Janeiro, fevereiro. Opa, escrevi fevereiro errado, hein? Tá, então vamos lá. Fevereiro, agora sim. Março, e assim por diante. Então, o meu conjunto A representa os meses do ano. Então, todos os elementos, ou melhor, cada elemento vai representar um mês do ano. Eu posso fazer um outro conjunto, por exemplo, B, que representa os números ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, os números naturais ímpares. Eu posso colocar um conjunto C que represente, cada elemento represente uma cor. Então, amarelo, vermelho, verde e assim por diante. Então, o que acontece? Cada elemento de cada conjunto vai representar alguma coisa que tenha a ver com aquele conjunto, tá bom? Então, essa aqui é um tipo de representação de conjuntos. A gente coloca entre chaves e escreve os elementos do conjunto, tá? A gente pode ver que no final de cada conjunto eu coloquei reticências, significa que esses elementos continuem, tá? Mas a gente pode ter, por exemplo, um conjunto assim, ó, 0, 1, 2, 4, 6. Esse aqui é um conjunto finito que a gente chama, tá? O que é um conjunto finito? Ele tem um número finito, tá? Ele tem um número certo lá de elementos. Se eu colocar assim, ó, um conjunto E, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, significa que esse conjunto não tem fim, tá? Nos conjuntos acima, como, por exemplo, eu estou falando conjunto A, mês do ano, a gente sabe que vai ter um fim, né? O conjunto B, a gente, números ímpares, vai continuar infinitamente. Então, a gente vai ter conjuntos que têm um número finito, tá? De elementos e conjunto que vai ter um número infinito de elementos. Então, essa é a primeira representação que a gente vai ter. Então, vamos ver a segunda representação. Bom, a gente pode representar o conjunto também com uma expressão que represente, que através dela a gente entenda como representar os elementos. Então, por exemplo, tenho aqui um conjunto A, que eu tenho os números 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Só números naturais pares, tá bom? Então, essa é a representação que a gente tinha visto. Eu posso usar outra representação assim. A abre chaves. A pertence ao conjunto dos números naturais, tal que A é par. Então, o que eu estou descrevendo nessa sentença? Que o A pertence ao conjunto dos números naturais. Eu só posso pegar números naturais. 0, 1, 2, 3, tal. Mas tem uma restrição. O A tem que ser par, tá bom? Por isso que a gente começa lá do 0. 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Então, essa é uma outra representação que a gente tem de conjunto, tá? Existe também uma terceira representação que a gente vai ver agora. A terceira representação que a gente vai ter é chamada diagrama de Venn. Então, vamos pegar aquele conjunto A que eu usei no exemplo anterior. Então, a gente tinha lá os números 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Essa aqui é a representação dos elementos. A gente também usou uma expressão.
A pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o A é par. Essa é uma outra representação. A representação do diagrama de Venn é simples. Então, eu tenho o conjunto A, eu vou usar, gente, o desenho aqui de uma bolinha, tá bom? E aí, eu vou colocar meus elementos aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Posso até colocar aqui uma reticências. Significa que aqui estão os meus elementos. Isso aqui é chamado de diagrama de Venn. Então, sempre que a gente tiver essa representação em forma de um desenho aí, significa que é do diagrama de Venn. Então, por exemplo, olha aqui, ó, um conjunto B, tá? Nem preciso pôr igual aqui. Aqui, ó, um conjunto B. Então, aqui, ó, 3, 5, 11, 12. Eu também posso escrever os elementos desse meu conjunto. 3, 5, 11 e 12. Tá bom? Então, o diagrama de Venn serve para a gente representar o meu conjunto dentro dessas bolinhas aí. Tá bom? Beleza. Então, agora a gente vai ver as relações de pertinência entre elemento e conjunto. Então, vamos lá, gente. O que são relações de pertinência? As relações de pertinência, elas servem para elemento relacionado com conjunto. Então, basicamente, é para a gente ver se aquele elemento ele pertence ou não àquele conjunto. Então, imagina que a gente tem aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pego o elemento 3. Quando a gente representa um elemento, a gente não põe ele entre chaves. Tá? A gente deixa simplesmente aquele número ou letra, tá bom? Então vamos ver aqui. O 3, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Sim, o elemento 3 pertence. Então vou aqui, ó, escrevo esse exão. Se eu pegar aqui, ó, o número 5, o elemento 5 pertence ao conjunto A? Pertence também. Vamos pegar outro elemento. 7. 7 pertence ao conjunto A? O elemento 7, ele não pertence ao conjunto A. Vamos pegar mais um? 11. E o conjunto A? O 11 pertence ao conjunto A? Não, não pertence ao conjunto A. Então, eu coloco esse Ezinho com esse tracinho. Então, gente, nessa aula introdutória, a gente viu que conjuntos são representações que a gente pode ter em 3 formas diferentes. A gente pode colocar os elementos, tá, entre chaves. A gente pode escrever uma expressão matemática que represente cada um desses elementos. E a gente também tem o diagrama de Venn. O que mais a gente viu? As relações de pertinência que a gente tem entre elemento e conjunto. Tá? Pertence ou não pertence. Beleza? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver com vocês um exercício para finalizar todo esse conteúdo. Bom, pessoal, como eu falei, vamos fazer aqui um exercício de exemplo. Então, olha só, dê os elementos dos seguintes conjuntos. Aí tem o conjunto A, que diz o seguinte. X, tal que X é a letra da palavra matemática. Quais as letras que a gente tem? Tá? A gente tem a letra M, a gente tem a letra A gente tem a letra T, a gente tem a letra E. Tem a M, preciso colocar de novo? Não. Tem a preciso colocar de novo? Não. Tem T, preciso colocar de novo? Não. Tem o I, opa, vamos colocar o I e o C. Então, essas são, chaves, as letras da palavra matemática, tá bom? Olha o conjunto B. X, tal que X é a cor da bandeira brasileira. Bom, bandeira brasileira, quais são as cores? Verde, amarelo, azul e branco.
Tem até uma música, né? Verde, amarelo, azul e branco também. Agora vamos lá. X é o nome do estado brasileiro que começa com a letra A. Então, a gente vai ter que colocar os estados. Vamos começar aqui, ó. Amapá. Beleza. Alagoas. Que mais? Amazonas. E o mais conhecido, Acre. Então, esses são os estados brasileiros que começam pela letra A. A gente poderia, inclusive, utilizar o diagrama de Venn. Por exemplo, ó, no conjunto A, a gente faz aqui, coloca lá M, A, o T, o E, o I e o C. Olha que fácil. Então, essa é a representação utilizando o diagrama de Venn. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula introdutória sobre conjuntos, relações de pertinência e representações de conjuntos. Na próxima aula, a gente vai estudar subconjuntos, tá? E as operações entre conjuntos. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.